Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da primeira temporada de estudos do Geração 48 e hoje com o episódio número 8, a missão. Espero que você esteja sendo muito abençoado na sua relação com seus amigos, na sua base Geração 48, no seu PG de jovens. O importante é a gente estar vivendo em comunidade com os nossos amigos. A igreja ela é importante e sempre será indispensável para o crescimento do cristão, mas também é muito importante quando a gente tem um grupo de amigos, de conhecidos, que a gente se reúne ao longo da semana, em algum momento, para daí então se aprofundar nas questões espirituais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da missão, e antes de introduzirmos o assunto, mas já começando, eu quero que você olhe para a Bíblia em João capítulo 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provavelmente esse daqui seja o versículo mais conhecido da Bíblia. E para conversar com a gente a respeito desse assunto sobre a missão, Pastor Thiago, e aí, tranquilo? Beleza, tudo certo. Vamos para mais um, né? Mais um a respeito da missão. Tudo anotadinho aí, tô vendo os seus papéis já com tudo anotado. As ênfases, pensamento. Só eu entendo, mas tá tudo anotado, tá tudo certo. Então, exatamente. Anderson ZDK, tudo jóia? Tudo certo. Mais uma vez, tamanho. Mais uma vez pra gente falar das coisas de Deus. Então, prazer. Também, Anderson, quantas vezes você já utilizou esses estudos que a gente tem feito agora aqui? Você já é um expert nisso, né? Não, expert não, né? Mas a gente procura sempre se aprofundar mais. A gente tá já aí cerca de 3 anos trabalhando com o Ministério de PGs, né? E cada vez mais a gente tem procurado saber mais de Deus e ser parecido com Ele, né? Muito bom. Pastor Jairo? Vamos que vamos. Só nota musical, por favor. Lá. Não titubeou, cara. Não duvido você sim. mandar uma dessas. Vamos fechar a harmonia. O pessoal que tá nos ouvindo não sabe, mas assim, a gente tá numa mesa quadrada aqui. Se tivesse, né? Isso aqui é um quarteto, cara. Um quarteto. Literalmente. Um microfone na boca de cada um. Ok? É só fechar a harmonia aqui. Vamos lá, puxa aí. Vamos passar, né? Vamos passar. A harmonia vem das ideias. Harmonia de ideias. Então tá joia. Jairo, faz a oração pra gente. Vamos sim. Pai querido, pedimos a tua bênção para esses momentos que a gente vai conversar a respeito das tuas coisas, que o Senhor nos ilumine, nos dirija e abençoe cada pessoa também que está aí acompanhando esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moçada, é o seguinte, vamos começar da seguinte ideia, né? Quando a gente olha para Mateus ali, né, ide por todo mundo, né, fazendo discípulo, batizando, a ordem do Senhor Jesus Cristo para os discípulos. Quando a gente olha para Mateus um pouquinho antes ali, né, antes da volta de Jesus, Jesus falando assim, olha, o evangelho será pregado em todo o mundo. Durante muito tempo, e até hoje, acho que na cabeça de muita gente, a ideia que alguns têm é que o cumprimento da missão e de que a missão de pregar é um objetivo humano e que é uma responsabilidade nossa. Será que isso que eu acabei de afirmar é toda a verdade? No texto, primeiro que você leu, já introduziu ali, cara, João 3,16 é incrível porque ele em si esgota muita coisa, né? E já mostra ali o ponto de partida e de chegada da missão, né? Porque mostra Deus como aquele que envia, como Deus como aquele que faz. A ideia de, cara, a missão ela começa em Deus e o fim dela também é Deus, né? Seja o fim de tudo, mas também como o fim de propósito, né? Então, tudo que tem a ver com missão tem a ver com Deus, né? Início, meio, fim, e nós somos agentes, né? O que foi esse estalo, essa mudança de mente para compreender a missão, para mim, foi justamente entender que eu estou sempre nessa missão. Eu não preciso de um evento ou de algum programa. Eu estou inserido sempre em missão. Sempre, 24 horas por dia. Porque às vezes eu pensava,
Não, vamos fazer um bom programa, vamos fazer uma ação, um evento em si. Mas eu vou não, ali entregar um livro, então eu vou fazer um evento missionário. É né? isso mesmo. Não, eu vou para a África, entendeu? Não, a missão ela ocorre lá, mas ela ocorre aqui também. A todo momento eu estou em missão. E qual é a minha missão? Que missão é essa que a gente está falando? Essa questão aí de humanizar, né, a responsabilidade de cumprir essa missão lança muita preocupação para muita gente que acredita assim, ok, Jesus falou que o evangelho seria pregado, então viria o fim, né? Então, para que Jesus venha, a gente tem que pregar, ou seja, a gente tem que estar presente em cada pedaço do mundo, de alguma maneira relevante, abarcante, ao ponto da gente entender que esse evangelho chegou lá. Enquanto isso não acontecer, amigo, nada vai mudar. Jesus não volta, né? Como se Deus se limitasse em nossas limitações. E isso que não a gente acontece. tivesse na mão dele, né? Isso, ou que a gente tivesse o poder de determinar o tempo em que as coisas vão acontecer. Sim. Então, cara, isso aí é muito descolado da realidade bíblica, porque Deus ele não perde o controle. Na plenitude do tempo, Jesus veio, e no tempo certo ele voltará. Então, não está na minha mão determinar isso, né? Lógico que a pregação do evangelho será um evento sobrenatural, o Espírito Santo, né? Ele vai ser derramado, ele vai se revelar. A gente encontra evidências bíblicas de que Deus se manifestou no meio dos pagãos, independente dos seus agentes humanos, né? Ou seja, Deus ele deu um sonho para Faraó, que era pagão, deu um sonho para Nabucodonosor, que era um pagão, porque ele não pode estar dando um sonho lá para o cara da Coreia do Norte, o país mais fechado em relação à religião no mundo hoje. Entende? Então, Deus ele tem os seus meios. Lógico que ele nos convida a fazer parte desse movimento. E a missão, ela é dada para a gente também. Né? No material Sim, escrito, que é a base do nosso trabalho aqui, nossa conversa, está dizendo assim, olha, Missio Dei é a expressão da teologia utilizada para afirmar o conceito de que a missão pertence, veja bem, pertence a Deus e é Ele quem está em missão redimindo o mundo e nos convida para participar da sua obra. Eu acho que a primeira ação de Deus em busca de cumprir a sua missão foi quando a gente olha para Gênesis, né? O homem ele estava escondido. A ação do homem foi se esconder. E qual foi a ação de Deus? Isso. Ele foi. Ele foi. Ele que foi buscar, né? E é a mesma coisa que acontece hoje. E ele compartilha isso com a gente, né? E não só compartilha a ideia do vai e faça, né? Mas a ideia de que continuamente Deus ele está fazendo isso. E eu gostei muito do que o ZDK falou, né, cara? A ideia de que, cara, eu não trabalho aqui na Terra e em algum momento eu faço missão. Eu estudo e em algum momento eu faço... Não, é o contrário. Cara, eu faço missão e eu também trabalho. Eu estudo, mas antes disso vem a missão. Ou seja, eu faço missão da vida muda, né? E aí eu também estudo, entendeu? Então primeiro vem a missão. Cara, eu gosto de uma frase que diz assim, ó, quem não é missionário é um campo missionário, né? Porque, cara, quem foi alcançado, cara, ele vai... Isso vai impelir ele de alguma forma a ir e fazer. Vai ser um inconformado com isso. Passado. Por trás desse aspecto aí, existe uma compreensão parcial, né, da questão da missão, porque tem muita gente que fala assim, ó, fulano é missionário. Ó, vamos enviar um missionário. Quando você pensa em missionário, você pensa em quem normalmente? Não vamos pensar assim, né, no geral. É um cara que tá lá na casa do chapéu, né, como a gente diz, longe pra caramba, fazendo uma ação lá na África, em algum lugar, né? Missionário é esse aí, né? E de onde vem isso, cara? Na verdade, é uma questão histórica que é de muito tempo. A gente conhece muito o episódio ali de Constantino, quando ele, por decreto, ele unificou a religião e tornou a religião cristã a religião oficial, né? A gente fala muito da questão do sábado para o domingo, a gente avalia esse evento histórico mais por esse lado. Mas quando você vai um pouco antes, você encontra uma igreja em movimento de missão. A igreja em Atos, ela é a comunidade dos discípulos em missão. O tempo todo. Eles se organizavam para quê? Para que a missão acontecesse. A vida deles era a missão e a missão era a vida deles. A igreja era o movimento. Aí vem um cara e, de uma hora para outra, por decreto, transforma todo mundo em igreja. Em cristão, né? Aí agora os caras vão pregar para quem, mano?
Vou pregar pra quem? Porque agora todo mundo é cristão. Eu tava lá tentando trabalhar aquele cara que é um campo missionário, o cara que não tinha encontrado ainda. Só Agora, que por decreto, ele é cristão. por decreto ele é cristão. Então, aquilo ali foi um golpe nessa estrutura da igreja cristã para ser um movimento missionário. E nem a reforma, se você analisar, conseguiu devolver esse senso de que, amigo, missão é em qualquer lugar, é em qualquer momento. Não é uma coisa feita por um ou outro, né, que vai para aquele lugar específico. Não, missão, ela é encarnada. Uma vez que eu encontro a Cristo, a missão ela tem que acontecer onde eu estou, né, de alguma maneira. Porque esse é o espírito do missionário, né? Desse que as pessoas, né? O cara que foi pra África, o cara que foi pro Oriente Médio, enfim. Mas esse conceito do missionário que vai lá é o mesmo conceito que eu preciso ter aqui. Porque o cara que tá lá, o que ele faz? Ele entende a forma como as pessoas pensam, como elas se comportam, como elas vivem, e aí ele vai tentar abordá-las de alguma forma, né? E cara, por que eu não posso viver dessa forma aqui também? Entendendo como meu amigo pensa, como ele se comporta, porque ele enxerga o mundo da forma como ele enxerga, e age no mundo dessa forma. Por que eu não posso abordá-lo dentro desse universo que ele vive particular e de alguma forma tentar ser Cristo na vida dele e tudo mais? Então note que o Senhor ele precisa de missionários em todos os lugares, né? Não só lá na África, mas aqui sob a mesma perspectiva. E baseado naquilo que nós lemos aqui, cara, isso é um privilégio que Deus dá pra gente. Eu queria só pegar o gancho do Elmar, quando ele fala justamente da missão de Deus. A Missio Dei é Deus em busca do homem a todo momento. E eu acho que você que está ouvindo esse podcast já parou para pensar assim como eu, muitas vezes depois de muito tempo de igreja, de que Deus ele não tá te buscando. É eu que tenho que estar buscando Deus, entendeu? E é ao contrário. Então, assim, quando eu tive esse entendimento, justamente eu parei assim, uau. Então, eu vejo que eu sou muito, muito amado. Se ele tá a todo momento, por mais vacilão que eu seja, e ele quer me buscar, e ele quer me resgatar, puxa vida, as pessoas precisam saber disso. Entendeu? As pessoas precisam saber disso. Que tem um Deus que é assim. Mesmo porque vai te buscar. A gente tem aquela tendência de departamentalizar as coisas, né? Ele vira e fala assim, quando é que você vai no culto? Né? Não, eu vou no culto no sábado, no domingo e tal hora. Quando, na verdade, como cristão, eu deveria estar cultuando o tempo inteiro. Né? Eu vou à igreja nesse horário. Eu vou ao templo, ao prédio. Eu vou ao templo naquele horário. Agora, a minha vida é uma adoração, é um culto ao Senhor. É isso mesmo. Aí te pergunto, né? Dentro dessa ideia que muitos têm de forma errada, né? E aí, você vai fazer um trabalho missionário hoje? Não, eu não vou. Não. Por quê? A ideia é que trabalho missionário é você ir na casa de alguém, abrir a Bíblia, dar o estudo bíblico para aquela pessoa, ou você pegar, de repente, um folheto, entregar um livro, etc. Tal. Quando, na verdade, missão é aquilo que você está vivendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. E você tem que estar ligado, inclusive, às chances que Deus te dá ao longo de um dia de você ser missão para a vida de outras pessoas. Eu queria pegar mais um adendo aí. Eu gosto muito de uma frase do pastor Amin Rodor, que ele diz assim, ir ao trabalho na segunda-feira, eu trabalho pela manhã de segunda-feira, não deveria ser menos santo do que ir aos sábados no culto, né? E aos sábados à igreja, se nos dois lugares você vai para servir. Boa. Exatamente, tirar essa mentalidade da departamentalização da vida, né? O camarada, ele vai na igreja, ele tem uma postura, mas na hora que ele chega no trabalho, é outra postura, é outra personalidade, né? E hoje isso parece que está muito claro, né? Quando você vê, por exemplo, rede social e o que o camarada é na hora que está dentro da igreja, né? E a ideia de que a missão, então a missão vai acontecer nesse dia, das 2 às 4 da tarde. Né? Então, assim, cara, eu vou ser Cristo das pessoas nesse horário. O restante, meu amigo. Você eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu, eu vou garantir. Não existe porque. Deus ele não é assim, né? Deus ele não fala assim, cara, eu vou em busca do Jairo, mas vai ser um dia da semana só, meia hora ali, depois. Sim. Não. Segunda-feira, 8h15. Exatamente. Então esse é o seu horário, cara. Se você já é. Não é assim. Não. Deus, ele vai o tempo todo. E aí quando
2 Coríntios 5, né? Fala assim, tudo isso é feito por Deus, por meio de Cristo. Ou seja, tudo que envolve missão, cara, é de Deus. A obra é de Deus, missão, essa empresa é de Deus, né? Mas ele fala assim, mas ele nos deu a tarefa, ele compartilha isso com a gente. Né? Então, ele não compartilha só a tarefa, mas o Espírito, o senso também. Se Deus está o tempo todo reconciliando, ele espera que de alguma forma nós também estejamos preocupados o tempo todo em reconciliar. Não apenas em reconciliar, mas o tempo todo também. Eu vou fazer uma afirmação e vou levantar um problema. Certo. Se eu entendo que a missão ela não é minha, a missão ela é de Deus, e eu demorei muito tempo a entender isso, brother. Opa. Muito tempo, tá? Por quê? Porque eu fazia cálculo. Eu fazia assim, olha, o cristianismo, ele está, inclusive, no mundo inteiro, diminuindo, ok? E se a Bíblia está dizendo de que ele tem que ser, ou pelo menos pregado para o mundo inteiro, quando é que isso vai resolver? Então, matematicamente, pela lógica, tá? A lógica não fechava. Não bate. Quando eu entendi que isso é uma missão de Deus e a responsabilidade, entre aspas, né? É de Deus, ele que vai cumprir, isso tirou das minhas costas um tremendo de um fardo. Tipo assim, Deus vai cumprir a missão. Agora, olha, eu fiz a afirmação. Sim. Agora eu vou levantar o problema. O fato de que é de Deus a missão, isso me exime da responsabilidade da missão? Note, uma empresa ela tem visão e valores bem específicos, né? E talvez foi o diretor ou o dono da empresa que ele tem aquela visão, aquele sonho e tudo mais. Cara, então se o cara que tá lá na linha de produção e não fizer a parte dele, não é só a empresa que vai ser prejudicada. Ele também vai perder o emprego dele. Então o fato da missão ela ser de Deus, por que dessa analogia? Ela não tira, de uma certa forma, dentro do nosso âmbito, do nosso escopo, da nossa linha de produção, a nossa responsabilidade também. Só que, olha, cara, como Deus é extraordinário, né? Louco, porque, né? Porque ele fala assim, cara, isso daí não é um fardo, cara. Deus fala assim, olha, um a minha tarefa privilégio. é reconciliar. E eu compartilho com vocês, diz Paulo, né? A ideia de que vocês também podem fazer amigos de Deus. Cara, isso é incrível, cara. Então, de certa forma, Thiago, se essa coisa de você testemunhar, estar em missão, for um fardo para você, até a gente tem que dar uma reconsiderada no entendimento a luz do painel que tá acendendo e tá piscando. Porque deveria ser assim, poxa, que legal, Deus me dá o privilégio de fazer parceria com... Imagina, brother, fazer parceria com Deus cara, no trabalho. Essa ideia, parceria com Deus é muito porque legal, essas né, motivações não estão convictas ainda. Talvez seja mais para encher o teu ego, né? Ou, enfim, mas não é a tua motivação, não é Cristo. Por isso que pode se tornar um fardo. Sim. Um episódio bíblico que vem à minha mente diante de tudo que a gente falou é aquele encontro de Jesus com a mulher no poço ao meio-dia, né? Uma mulher pecadora, tida como a prostituta da cidade, que ia ao meio-dia para não se encontrar com ninguém. Aí Jesus manda os discípulos comprar comida, fica ele sozinho. Ou seja, Jesus cria um ambiente, uma circunstância para ter um momento com ela. Ou seja, ele toma a iniciativa, ela não está consciente disso. Então ele entra na vida dela, conversa ali uns 40 minutos com ela, muda a vida dela. Aí ela deixa no final ali, está no capítulo 4 de João, deixa o cântaro aos pés de Cristo e volta para a cidade. Antes ela evitava aquela gente, né, de Sicar. Agora ela volta para a cidade para falar assim, ei, venham ver comigo um cara que me disse tudo que eu fiz na vida. Será que ele é o Cristo? E a Bíblia diz que eles foram até Cristo, né? Então, ela entendeu naturalmente a consequência desse processo, né? Ela foi abraçada. Feliz, né? Feliz a vida. Foi feliz a vida. Ela se encontra com Cristo de verdade, né? E não consegue conter para si essa notícia, cara. Ela não precisava. E Jesus não falou assim, vai lá. Agora você vai pra cidade e conta. Agora que eu fiz por você tem uma dívida comigo, não fala isso. Ela sacou... Ponto A, ponto B, né? Ela não existe isso. Sim, né? Cara, ela se encontrou, ficou tão encantada, nem entendeu que água era aquela que Jesus estava oferecendo, mas mudou a vida dela. Então, naturalmente, ela vai pra cidade para contar a notícia. Então, a missão é uma coisa que é consequência, né, desse encontro legítimo com Jesus. Só pegando um gancho nessa questão da água, a gente não pode oferecer algo que a gente não tá cheio. Boa. Entendeu? Sim. Então, a partir do momento que eu tô cheio dele, e é por isso que ele me busca a todo momento, ele quer me encher de bênção para abençoar outro. Isso aí. A todo momento. Então, quando a gente tem esse entendimento,
eu acho que caem muitas carapuças e máscaras, porque eu posso até errar, eu posso falhar, mas assim, eu tenho o entendimento muito claro que eu não tô quebrando uma regra ou um mandamento especificamente, eu tô machucando ele porque ele me ama muito, então eu não vou errar com ele, assim como a gente tem nas nossas relações. A gente não erra ou transgride, faz qualquer coisa com medo de machucar. Medo não, por amor mesmo, entendeu? Então isso muda tudo. Essa questão. E só finalizando o pensamento, nessa questão da missão, a gente não precisa esperar realmente ter um evento que a igreja proporciona ou um cargo que você tem na igreja para você realmente ter esse encontro com Cristo de verdade para você começar a viver em missão, entendeu? E porque o tempo está se esgotando e, cara, o quanto antes você ter esse encontro de verdade, muita gente está esperando só você para isso, para ser abençoada por você, né? Então a ideia é o seguinte: nos transformamos na contemplação e na vivência de Cristo, e isso nos leva a ter uma nova vida, e aí então, entre aspas, a gente tem uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade não parece ao verdadeiro discípulo um peso, mas é um resultado daquilo que você está vivendo, daquilo que você está sendo, que é o entendimento de que a gente tem uma missão de levar essa mensagem para outras pessoas. Mas é na compreensão de que quem vai completar essa obra na terra de pregação, de missão, é o poder de Cristo, mas que ele me dá o privilégio. Acho que essa palavra ela é fundamental para entender isso, né? É o privilégio da parceria em busca do cumprimento de uma missão, né? Então acho que a ideia final desse podcast é exatamente você se colocar na mão do Senhor e ter essa experiência do privilégio de fazer parte do cumprimento da missão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Beleza. É isso aí. Finalizamos um baita estudo. Queria falar mais um monte de coisa, mas não dá tempo aqui. Não dá. Vamos nos encontrar no nosso próximo podcast, que é o número 9, que é a maturidade. Vai ser muito legal. Se liga aí nos próximos podcasts. Feche seus olhos, se você puder. E aí então a gente vai orar. Grandioso Deus, obrigado pelo conhecimento, pela troca de ideias e pelo amadurecimento da vida cristã que estamos tendo. Nos dê a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.